Aquele bebedouro é bom. Gente, agora tem fila, agora ele vai ter que se mudar para cá. Descobriram e saíram falando. Exato, né? Antes era só nós. Eu falei pra não contar pra ninguém, mas você sabe como é A gente não contou pra ninguém. Eu também não contei pra ninguém. Eu também, Aline. Peraí, Aline. Gente, eu não sei se eu marquei essa data, mas se eu não marquei, a data agora ficou assim para a prova, tá? Ficou assim, ó, eu vou pedir para que vocês... Não, precisam antecipar por causa desse aqui que é oficial. Só inverteu. Então, ó, hoje é dia 28, né? Então, ó, hoje é 28. Anotem no caderno esse recado. Vocês receberam no plural o roteiro de estudo, certo? Plural? É. Ou no passado? Não. Plural. Então, ó. Mano, tem muito estudo de 7 Então vamos lá, ó. Anotem no caderno, por gentileza. é mais certinho. Essa prova, como vocês sabem, é 5 perguntinhas só, tá? Então, vamos lá. O trabalho é pro dia 4? Para o dia... Não, 4 não. Ficou para o dia 7, tá? 7. Eu sei que é a última aula, mas não deu. Por causa para poder acomodar dos outros professores. Tá? Então, anotem aí, ó. 7, última aula. E trabalhos... Deixa eu pegar o dia para vocês. Quem consegue entrar no plural rapidinho e pegar o módulo do roteiro? Pega aí, por gentileza, o módulo do roteiro de estudo. Eu tenho um módulo só. Um módulo só. Agora, a data do trabalho é esse aqui. Só inverteu, tá? Desculpa, mas como veio um papel oficial ali, não deu para mudar mais. Então, ó, o 8º ano ficou assim. O 8º ano ficou um trabalho para o dia quinta, então fica para 14, tá? Ó, não, é trabalho. 14. Por que 14? Porque terça vai ser feriado. Então passa para quinta-feira. Portanto, próxima quinta, prova, outra quinta, trabalho. Tudo bem? Tudo bem? Essa oficial. Oficial. Deixa ela só pegar o módulo. Que módulo que está aí? Se eu não me engano é o 13, mas deixa ela confirmar, para não passar o módulo errado. Você sabe. Passei um módulo só, tá? Módulo 13. 13. Então, ó, é o 13. Somente o 13. Ah, e lembrando, são 5 perguntinhas só, tá? Ela vale 5 pontos e o trabalho vai completar os 10 de vocês. Tudo bem? Então, gente, anotem, porque agora não muda mais. Aí é só vocês se organizarem. Entendi, desculpa. Eu não sei dizer. Eu acho que foi feito de um jeito para vocês não terem muitas provas do mesmo dia. Eu acho. Até o dia 8 de prova. Então, mas será que vai dizer que tem 2? 3 não, né? 3 não, mas 2. Não é mais que 2. Isso é certeza. Sabe, 3 provas não tem como. Não, 3 provas não. Dia 2 de prova, Não. 2 é possível, né? Não, 2 sempre tem. Sempre tem. Bem, vamos lá, gente. Deixa eu ver onde paramos. Como é que estamos de correção e módulo? Nós estamos no 13, né? Vamos terminar o 13 hoje, para a gente mexer com correção na quinta-feira. Não, hoje a gente finaliza a apostila 3, parte teórica. Quinta, fazemos toda a correção.
para que na outra semana, a outra semana é prova, e aí depois, então, em outubro, começamos a caderno 4. Tudo bem? Beleza? Ficamos assim. Tá? Ah, peraí. Você está no caderno 4, né? Não, nós vamos finalizar o 3 hoje. Tá? Nossa, eu tinha que fazer isso em casa, Mas é isso mesmo. Bem, dois subtítulos. Cheguei a trabalhar a dedicação, né? Dedicação foi. Então, esse finalzinho aqui, ó. É isso. Brasil. Isso aqui. Hoje termina esse módulo, tá? Professor, Ah. ele não trouxe coisa pra dizer, posso compartilhar? Bora. É o seguinte. Tentem fazer em casa as lições de todo o caderno 3, que a gente, então, hoje é terça, a gente corrige tudo na quinta. Vai passar a prova, vai passar o trabalho, depois a gente começa o último caderno 4, que vai de outubro a novembro, aí vocês seguem viagem para o novo ano. Certo? É isso. Então, outubro e novembro, caderno 4. Isso. Manda ver tudo, quinta a gente corrige tudo uma vez. Ah, professor, não consegui fazer tudo, não tem problema. Você vai fazer o que você conseguir, tá bom? O restante eu corrijo aqui, na quinta. Certo? Então vamos para o último tema, na página 169. 167, já. Então, o Brasil pós Dom Pedro I. É a aula de hoje. O Brasil pós Dom Pedro I, o chamado período regencial. Tá? Regencial. É isso que nós vamos ver hoje, pelo menos no seu início, né? E aí, a gente então finaliza o caderno 3 com esta temática. Então, deixa eu colocar aqui, eu vou ler para vocês. E vamos lá, então. Página 179. Bem, só para retomar, então, para finalizar esse assunto, Dom Pedro, ele acabou acumulando alguns descontentamentos. E o ápice dele foi a perda da Guerra de Cisplatina, que vocês falaram. Não é só a perda em si. Tem toda uma questão relacionada a uma liderança forte. Porque assim, o rei ele simboliza força, né? E se o rei ele perde uma batalha assim, ele perde também crédito entre as pessoas, né? Porque o rei sempre tem aquela figura, né, de força, enfim. Só que, além de ter perdido a guerra por si só, veio também as despesas que qualquer guerra impõe a um governo. Despesa com armas, né? Despesa de vidas que se perdem. A despesa também é humana, né? De vidas que se perdem e por aí afora. Então, isso acabou sendo o ponto final, né? E ainda para completar, Dom Pedro ainda estava com um problema sério, que o irmão dele estava querendo tomar o poder dele lá em Portugal, porque ele era o príncipe herdeiro do trono português, uma vez que o pai dele também lá veio a falecer. Então ele ficou naquele velho dilema. É como se a história, o filme voltasse para ele na figura do filho, né? O filme que o pai passou, a história que o pai passou se repete na vida de Dom Pedro I. Por que se repete? Porque aconteceu a mesma coisa, né? Ele tinha que escolher. O problema é que, só que Dom Pedro I estava numa situação pior do que a do pai. Porque quando o pai deixou ele aqui, politicamente o Brasil estava melhor, para deixar para o rei. Dom Pedro não. Ele está ruim aqui e ruim lá. Então,
tem uma parte do livro que até fala, né? Entre ficar no Brasil e em Portugal, e ambos estarem ruins, né? Então ele optou por Portugal. Mas ele fez o mesmo esquema. Ele vai e deixa o seu filho aqui, numa tentativa de manter o Brasil, se não com domínio português, pelo menos deixar o Brasil sob o governo, não unido a Portugal, mas tendo um monarca português aqui. E assim foi feito. Só que, diferente da primeira história, quando Dom João VI retorna, Dom Pedro já é de maior. No caso aqui, não. Quando Dom Pedro vai embora, o filho, ele é pequeno. Ele só tem 5 anos. 5, ele tem um pouquinho mais de 5. Ele é novo. Depois ele fala aqui direitinho a idade. Não, 5 não, ele tinha mais. Mas ele era de menor, né? Ou seja, era um pré-adolescente, vamos dizer assim. E aí, como é que um pré-adolescente ele vai governar? Tá. Então, Dom Pedro reúne ali pessoas da sua confiança e deixa como tutor. O que é um tutor? O tutor é aquela pessoa que cuida dos seus interesses até você ficar de maior. Deixa eu dar um exemplo atual. Vamos supor que você recebe uma herança. 5 milhões de reais. Já pensou? Tá, é seu. Só que você sendo de menor, juridicamente, a lei não permite que você fique com esse dinheiro, enquanto você é de menor. Então, no testamento, é necessário colocar uma pessoa, um responsável, geralmente de extrema confiança, né? Para que esse responsável possa cuidar disso até você chegar na maioridade. Aí sim faz a transferência. Tá? Isso é uma tutoria. Tudo bem? O tutor, então, ele tem isso daí, ele cuida. O tutor, ele administra. O tutor, ele vai, então, cuidar até Dom Pedro II chegar na maioridade. Certo? Essa era a ideia. E assim foi feito. Esse período, historicamente falando, é chamado de período regencial. Porque o Brasil estava sem rei. O Brasil foi governado por regentes. Ou por uma regência. O que é uma regência? É um conselho de 3 pessoas. Começa com 3 pessoas. Que vão governar o Brasil, cuidando, claro, esperando que Dom Pedro II, então, chegue à maioridade. Então, o Brasil passou por isso. E aqui nós vamos, então, finalizar, né, essa parte aqui com este governo regencial. Na verdade, o Brasil teve 2, tá? Ele teve o governo regencial trina, que foi administrado por 3 pessoas. Depois, o Brasil passou pela regência una, que foi governado por uma pessoa só, até Dom Pedro se tornar ou chegar à maioridade. E aí, a gente vai entender, então, a aula de hoje vai trabalhar este período específico, que é o período regencial. O período regencial, anotem no caderno, ele vai, tá aqui, ó, ele vai de 1831, tá? Ele vai de 1831, ele vai até, tá no livro de vocês, ó, 1840. Então, foram 9 anos. 9 anos, se fosse nos dias de hoje, daria 2 mandatos presidenciais, hein, gente? É tempo, hein? É tempo, né? Aliás, daria 2 mandatos mais 1 ano. Se você comparar com os, né? Então, podemos dizer que, por ser um governo provisório, não sei a opinião de vocês, mas eu até considero um período grande, porque é um governo provisório, certo? E o governo provisório, como a própria palavra fala, ele é provisório, não é? Deixa eu mudar o foco aqui, ó. Deixa eu mudar o foco. Sejam sinceros. Sejam sinceros no que eu vou perguntar. Se entra um professor aqui, a partir de amanhã, e vai ficar provisoriamente com vocês 1 mês. Sei lá. Deixa eu perguntar para vocês. Podem responder sem medo, sem filtro, sem falar, não, entendeu? Responda.
O tratamento é igual para aquele professor que é permanente na escola? O que vocês acham? Por que não? Então, fica à vontade, pode falar. Por que não? Depende. Depende de quem é o professor. Tudo bem. Eu entendo. Mas, de um modo geral, é a mesma coisa? Por quê? Por quê? Qual é a justificativa? Ela falou uma coisa verdade, depende do professor. Mas pegando no âmbito geral, se entra um professor provisório aqui, vai ficar um mês, sei lá, cobrindo uma licença, vou dar um exemplo. O tratamento é igual para o professor que é permanente? Por quê? Dá um motivo. Vamos lá. Se ele é uma pessoa confiável, Já está acostumado, boa. Se é uma pessoa confiável, o que mais que a gente pode falar? O que mais que pode ser? a gente não tem tanta intimidade. Não tem, vamos dizer assim, aquela relação do dia a dia, né? Não tem. O que mais? Faltou uma palavrinha-chave, que vocês não falaram, mas eu vou falar. Um dos motivos, não é que vocês vão deixar de não é isso. Mas um dos motivos é porque tem data de entrar e tem data de sair, não é verdade? Né? Ou seja, tem um período que vai sair. Se eu pegar esse exemplo que vocês deram e colocar aqui, vocês concordam comigo que dá na mesma coisa? Então imagine, vamos pensar junto. Os brasileiros aqui, doidos, tudo nervoso, né? Naquela época. Nervoso com o Dom Pedro, nervoso com a situação, nervoso com crise, nervoso com tudo. Vocês acham que esse período regencial foi respeitado? Sim ou não? O que vocês acham? Não foi. Por que não foi? Porque, como a própria palavra fala, é um período provisório. Deu para entender, gente? Por isso que eu fiz o comparativo aqui. Para vocês entenderem que é a mesma coisa. Como as pessoas sabiam que era um governo provisório. As pessoas sabiam. Ora, se as pessoas sabem que é provisório, então as pessoas sabem, a maioria delas não levou a sério. Não levou a sério porque as pessoas já estavam nervosas com uma série de coisas. E ainda tinha que aguentar um governo que não iria ficar por muito tempo, porque estava esperando o Dom Pedro II crescer. Então, o período regencial, ele também é marcado, podem até anotar no caderno, quem queira, ele também é marcado por revoltas. Ele será marcado também por revoltas. E essas revoltas, elas ficaram conhecidas como revoltas regenciais. Teve algumas. Aqui a gente vai ver algumas por cima, mas teve algumas, tá? Por quê? Primeiro, porque a turma já estava daquele jeito. E segundo, aproveitou a fragilidade de um governo que era provisório. Então, a turma aproveitou, né? Eu me lembro que quando eu tinha me formado, né? Eu me lembro que a gente faz estágio. Isso lá atrás, quando eu comecei a estudar para tirar licença para poder dar aula, né? Então, tem um período da nossa formação que a gente obrigatoriamente faz estágio. O que é o estágio? Eu chegava na sala, né? Sala de aula. Se fosse hoje, o professor estaria aqui dando aula, eu sentaria aqui. O que é um estágio? Um estágio é um professor que observa. Ele fica observando a rotina, porque ele vai virar professor, então ele tem que ver. E vai anotando lá. Né? E eu fui fazer, tanto na escola pública quanto na particular. Eu quis fazer nas duas. Por quê? Porque eu queria ter as vivências de sala de aula de uma escola pública e privada. Da privada, eu fiz ali não sei se vocês conhecem o Augusto Maia, ali, no colégio cristão. Fui lá. Tudo bem, normal. Eu estava em sala de primeiro ano, sexto ano, oitavo, nono, enfim. Fui fazer uma escola do Estado. Aí, era impressionante. Eu entrava sentado. Né?
podia interferir, participar, não podia. A gente só fica ali sentado observando. Né? O estágio é isso. Aí, quando vinha o professor da sala, os alunos ficavam do jeito. Quando vinha a aula de geografia, história, perdão, eu faltei. Vinha o professor substituto, nossa, ele não conseguia dar aula. Entendeu? Porque vai muito disso, né? Vai muito da questão que vocês colocaram aqui, isso é claro, é um outro ambiente, mas mesmo assim, só para vocês terem uma ideia que tudo que é provisório, em partes, tá, gente? Não estou dizendo que é certo ou errado fazer isso, tá? Mas em partes, tudo que é provisório assim, como as pessoas sabem que aquilo não vai ter uma grande duração, né? Então as pessoas, então, não dá aquele respaldo, né? Vamos dizer assim, aquela coisa. Então, só para vocês entenderem, fazendo esse comparativo para a gente entender que o período acabou sendo motivador para as revoltas. E vice-versa. Vamos ver o que o livro traz aqui para nós. Ó, se vocês puderem grifar, ele diz o seguinte, ó. Vamos lá. Aqui vai falar de reforma, né, e não de revolta em si. Tá, vamos aqui, ó. Vamos para 172, vamos entrar nas revoltas em si. Olha quantas, ó. Obrigado. Vamos lá. Vou deixar a metade, tá? Assim, tá bom? Então, ó, olha quantas, ó. O professor está falando, ó. 1, 2, 3. Olha, 3. Tem mais? Quantos deu aí? 4. 5. É isso mesmo? Quantos que deu aí? Olha quantas. Mais? Não, deu 5 então, né? Não, aliás, deu 1, 2, 5, 3, 4, 5 revoltas. Gente, 5 revoltas em 9 anos dá quase que, se a gente for pensar, dá quase que uma revolta a cada 2 anos. Né? Se a gente for meio que colocar em média. O que vocês acham, gente? É muito ou pouca revolta? É muita, né? 5 revoltas em quase 10 anos. Se você dividir, dá quase 2 anos uma revolta. É muita coisa. Muita coisa. E dessas revoltas aqui, vamos ler um pouquinho de cada, mas eu quero dar uma atenção especial para essa revolta aqui, ó. Quem já ouviu falar da chamada revolta Farroupilha, que aconteceu no Sul? Por que eu destaco ela? Não que todas tenham essa importância histórica, claro, né? Mas a Farroupilha, gente, ela tem um algo a mais. 2 são os motivos. Primeiro, pela duração. Durou quase 10 anos. E segundo, foi uma tentativa de se instaurar uma república em plena monarquia. Dá para imaginar isso? E terceiro, todo negro, na condição de escravo, que entrasse no exército rio-grandense, automaticamente se tornava livre. Porque é uma república. E república não há escravidão. Então, para a época, foi uma revolta que acabava agradando muita gente. Porque pessoas que eram desrespeitadas, ou pessoas que eram deixadas de lado porque eram cativos, viu na revolta uma oportunidade de se tornarem pessoas respeitadas. Interessantíssimo. Se a gente for pensar, para a época, muito interessante. Bem, já que eu comecei pela Farroupilha... Professor, nessa época já existia um país que era... Opa, nós estamos aqui, ó. A França já fez sua Revolução Francesa, já virou uma república. Os Estados Unidos teve sua independência em 1776, já numa condição de república. E a América do Sul, praticamente toda ela já são repúblicas. Só o Brasil que ainda
ficou na condição de monarquia. Deu para entender? Tanto é verdade que na guerra de Farroupilha, o Uruguai ajudou muito o Rio Grande do Sul, com armas, a Argentina. Por que ajudou? Porque eram repúblicas, né? E viam uma oportunidade de montar parcerias no futuro. Que coisa, né? Já que eu comecei com a Farroupilha, vamos ler então algumas aqui passagens, pode ser? Só para a gente encerrar este... Vamos lá, então. Vamos começar com a Farroupilha, Vamos começar da última, então. Não tem problema, a ordem não tem problema. Deixa eu ver se ela foi a última. Cadê? Foi, ela é a última. Podem grifar ou acompanha a leitura. A província do Rio Grande do Sul estava dividida no início da regência. Parte da elite local, especialmente ligada à pecuária, defendia a instalação de uma república local. Criticava os impostos sobre o charque. Charque é sobre a carne que eles vendiam, tá? Eles vendiam carne, né? Que eram tão altos que tornavam o produto gaúcho mais caro que o charque uruguaio importado. Os revoltosos ficaram conhecidos como farroupilhas. Por outro lado, setores da elite que se identificaram com a regência defendiam o governo central e a monarquia. Os farroupilhas, liderados por Bento Gonçalves, tomaram a capital Porto Alegre e assumiram o controle do governo local. Imaginem vocês, né? O país ter 2 governos. Venceram as tropas fiéis à regência e proclamaram uma república chamada República Piratini. Olha só que interessante. Alguém já foi para Porto Alegre aqui? Não? Eu estava vendo fotos. E Porto Alegre tem esse caráter histórico muito presente exatamente por causa disso. Tem muitas... Vou tomar uma água, tá? Tem muitas praças, tem muitos monumentos que remete a pensar nesse passado histórico. Legal, né? Estava vendo fotos lá, ainda vou visitar, mas é interessante para a gente pensar, né? Bem, os farroupilhas continuaram avançando. Chegaram a conquistar Santa Catarina, onde proclamaram a República Juliana. Olha só. Só que nesse caso, Dom Pedro II já estava no poder, tá? E lá na frente, os farrapos foram derrotados. Mas não foi fácil, tá, gente? Virem rapidinho na balaiada. Vamos descobrir um pouco aqui o que foi a balaiada. É claro, eu estou lendo por cima, não dá para entrar em detalhes em todos, mas só para vocês terem uma noção desse período regencial, que foi um período, sim, turbulento na história política brasileira, tá? Olha lá. Revolta popular contra a exploração dos grandes proprietários rurais da região. Escravizados e pessoas livres e pobres, como vaqueiros, artesãos e trabalhadores rurais, foram liderados pelo vaqueiro Raimundo Gomes e pelo fazedor de balaios Manuel Francisco, por isso balaiada, tá? Durante a rebelião, fazendas foram atacadas e foram facilitadas fugas de escravos para os quilombos da região. A revolta se enfraqueceu devido à desorganização dos revoltosos. Então, notem que cada revolta tem um caráter próprio. Voltem mais uma página e vamos colocar na Sabinada. Movimento liderado pelo médico e jornalista Francisco Sabino Barroso, que deu nome à revolta. Mobilizou a participação, especialmente das camadas médias, profissionais liberais, pequenos comerciantes, membros do clero e também populares. Os principais objetivos dos revoltosos, o que era? Era separar a Bahia de quem? Do Brasil. A gente já viu essa história em outros momentos. Vocês perceberam que grande parte da revolta é contra a política imperial? Né? E aí ele fala, e proclamar uma república,
Escravizados também participaram dessa promessa, né? De que seriam libertados se caso participassem disso. Virando não, cabanagem no Pará, em cima. Cabanos era a dominação que recebiam pessoas pobres que viviam no chamado Grão-Pará. As más condições de vida dessas pessoas, a falta de ações do governo regencial para mudar isso e o descontentamento da elite local com os regentes, né, criaram as condições para se organizar uma grande revolta. As reivindicações populares logo afastaram a maior parte da elite local do movimento. Mas um fazendeiro chamado Clemente Malcher, um governo republicano foi instituído, na tentativa de Malcher de negociar com o governo regencial. Então, gente, notem que as revoltas, elas têm coincidências, né? Nós lemos três, na verdade 4, né? Que queriam se tornar repúblicas. E terminamos na revolta dos malês. Essa daqui, gente, tem um dado interessantíssimo. E essa daqui vale a pena eu ler na íntegra. Acompanhe a leitura. Olha só que interessante esse movimento. A Bahia tinha um grande número de escravizados, trazidos da região da África com influência islâmica. Malê significa Imalê, idioma Orumbá, língua falada por parte dos escravizados da Bahia. Era a palavra utilizada como sinônimo de muçulmano. Os malês se organizaram contra a escravidão e a imposição do cristianismo, olha que interessante, sobre eles. Como muitos deles eram escravizados urbanos, tinham maior liberdade de locomoção, podendo divulgar suas ideias e combinar planos de resistência. Olha só como eles eram organizados. Os malês planejavam matar os brancos e mestiços, libertar os escravizados negros convertidos ao islamismo e fundar uma república islâmica na Bahia. É a única revolta brasileira que a gente tem conhecimento que foi feita por negros escravizados. Por isso que eu estou dando um destaque interessante aqui. Ele fala, denunciados antes de dar início ao movimento, foram impedidos de colocar seus planos em prática. O plano dos malês assustou tanto as elites regenciais e baianas, que uma minuciosa investigação foi feita para identificar os participantes. Calcula-se que mais de 200 pessoas foram presas. E é lógico que naquela época, infelizmente, a condenação era grande parte ali era a execução. O que a gente tira aqui de parte importante, por isso que eu quis destacar essa, tá? Porque isso aqui quebra aquela ideia de que o negro, ele sempre foi passivo à escravidão. Não foi, não. Tá? Muito pelo contrário. Ele lutou, ele resistiu e ele venceu. E continua vencendo. Por quê? Existem quilombos por causa deles, né? Existem resistência contra... Existem lutas, né? Melhores condições para afrodescendente. E existe a resistência para quebrar essa ideologia, né, do racismo que existe até hoje. Então, a resistência, ela ainda existe. E ainda bem que ela existe. Ainda bem. Que ela não pare, né? Porque a luta ela é muito grande e ela é histórica. Gente, deu para entender um pouco o que foi o período? Para a gente fechar? Tá. Então, gente, fica as lições para fazer. Faz o que der, não precisa fazer tudo, não, tá? Fazer a lição do módulo 13 é uma forma de estar estudando também, de maneira indireta. E aí, então, na quinta-feira, a gente corrige tudo. Tá bom? Fecha, então, essa coisa. Deixa eu fazer a chamada. Aline, Cauã,
Presente. Júlia. Henri Jáquia. Presente. Júlia Alves. Júlia? Tá aí. Letícia. Letícia Santana. Lucas Mariano. Lucas Monteiro. Aqui. Pedro. Amanhã eu vou cortar o cabelo, hein? Acho que eu vou cortar estilo cotonete. Amanhã eu vou cortar estilo cotonete. Vamos cortar estilo cotonete? Só vai dar nós aqui, hein? Estilo cotonete é assim, deixa só aqui e aqui tudo careca. Aqui, Seu cabelo também tá na moda, tem essa mechazinha. essa mecha aqui, ó. Essa mecha eu passo um gelzinho assim, ó, fica da hora. Vou cortar, estilo cotonete. Esse bonito cedo, né? Vai ficar, né? Rafaela Cerqueira. Aqui. Rafaela Sanches. Sofia. Tainá. Rafaela Andrade. Será que não vai reduzir o tamanho? Eu acho que vai. Oi, Me chamou. eu não te chamei? Por que eu não te chamei? Por que... Peraí, vamos arrumar. É mesmo. Ah, deixa eu pôr seu nome aqui, peraí. Matheus? Matheus Souza, peraí. Pronto, Matheus. Tudo certo. Vocês vão ter educação física agora, né? Sim, professor, sim. E vai ser prova prática. Prova prática? Prova prática? Vocês vão tirar 10 na prova prática, não? Tirar 10 menos 0. Não, mas 10 menos 0 vai dar. Que matemática é assim? Será que era 0? Será que era 0? Eu não sou. Não esqueceu. Vamos precisar dos caminhos para precisar de informativo, seu Antônio. Eu sei cortar muito bem, mas só quando o professor. Então, informativo. Quem tomou informativo? Ela não fez a lição de ciências. Não acredito. Aí. Não tem Esqueceu de como. fazer a lição de ciências. A Letícia é impossível ela tomar informativo. Ela não toma. Meu, olha aqui que tá escrito. Deixa eu ver. Mentira, Pedro. Foi você, Pedro? Não Por fez a que? lição de Deixa eu ver. Por que você? Essa assinatura tá esquisita, hein? Meu, quem é o idiota que faz assinatura de lápis, cara? Olha lá. A assinatura tá esquisita. Não fez a lição de casa. Por que você não fez a lição? Porque eu não gosto de física. Eles levaram mesmo? Eu levei, eu e Matheus. Você sabe que quantos desses que vem de sábado aqui? É 7. 7. Eu já fiz 2 vezes já. Nossa! Cara, manda uma guia, professor. Você É tá legal. com até doendo, mano. É legal de sábado aqui? Você sabe como que é, professor? Não, eu sei, porque é assim, ó. Não, então, o que Eu acontece? vou explicar o que acontece. O senhor não faz a lição. E aí eu sou convidado, eu estaria em casa de boa, a vir ver o senhor fazer a lição. O senhor acha certo isso? Você vê que professor. Não, a gente reveza. Para não vir sempre o mesmo professor, então quando tem compensação,
ficar uma coisa assim, então, estou dando um exemplo. Vai, tem o Wagner, estou dando um exemplo, tá? Aí no outro, vem eu, depois vem o Bruno. Aí ele não faz a lição e quem tem que vir olhar ele fazer a lição sou eu. É só os Tá professores não dão certo isso? informativo. Hã? Só os professores não dão informativo. Ó, Aí você fica mais interessado. Pensação com o Bruno, tá sabendo do mundo. já pensou aquela lista de matemática? Não, Meu professor, é mó chato, você tem que ficar escrevendo a apostila todo dia, mano, no caderno. nossa, você colocou lá, você vai tomar Não, nada a Você ver. fez? Não, mas esse ano não teve. Não, esse ano não teve, mas eu fiz no sexto ano. Duas Tá, vezes tá. no sexto ano. Não, sério, imagina você de compensação. Duas vezes no sexto ano e uma no quinto. No quinto ano você veio fazer a compensação? Duas vezes no sexto ano. Sim, eu tomei 12 informativos no sexto ano. Eu tomei 6 no primeiro. Pessoal de casa, valeu. E Tchau, aí no tchau. terceiro eu tomei mais 6. Sério, cara? Informativo.